Eu me chamo, em português, Biraci Brasil Júnior, Yawanawá. Meu nome na língua tradicional do meu povo é Escuncuá. Sou liderança da aldeia Nova Esperança, aqui do povo Yawanawá, no estado do Acre, na Amazônia brasileira. Além de liderança, sou pai, sou amigo, sou muitas coisas aqui dentro dessa comunidade. Tenho trabalhado ativamente para poder dar sustentabilidade e continuidade à cultura, à língua, à história do meu povo. Sou um ativista também das causas indígenas, não só do meu povo, mas também através de todo o movimento que eu tenho feito, não somente aqui, mas também como fora da minha comunidade, em muitos lugares do mundo que eu tenho andado também. Indigenous peoples all over the world, including the Yawanawá, have suffered a lot. Can you tell something about the history of the Yawanawá and the influence this history still has on your people today? Então, acho que um dos maiores problemas que não só o povo Yawanawá, mas como muitos povos indígenas sofreram com contato com o homem, né, ocidental, que vieram trazendo, impondo a sua cultura, a sua história, a sua língua sobre a dos povos originários, dos povos tradicionais. O povo Yawanawá não foi diferente. É por isso que eu estou hoje construindo, né, essa escola, exatamente uma escola que está trabalhando o resgate da língua tradicional Yawanawá, da cultura, da espiritualidade, devido a essa marca que ficou, né, após o contato com o homem ocidental, que durante muitos anos, algumas décadas, ficamos proibidos de falar a nossa língua, de viver tradicionalmente como Yawanawá, sem usar nossas medicinas, sem poder coletar nossas plantas na floresta, porque fomos obrigados a viver de uma forma da qual eles disseram que tínhamos que viver. Então esse foi uma das feridas que ficou não só no nosso espírito, mas na nossa história, no nosso pensamento, que foi esse período do contato, do massacre, da escravidão que o nosso povo viveu. E hoje a gente está trabalhando exatamente para limpar toda essa história e começar de novo uma nova forma de poder a gente dar continuidade a tudo que a gente perdeu lá há décadas atrás com esse contato com o mundo ocidental. We are now standing in front of an important initiative you are building, what you just mentioned, together with the community that aims to revive and continue Yawanawá teachings. Can you tell something about where we are, how it came about, and what the vision is for the future? Esse é um projeto muito importante, né, que nós estamos
fazendo aqui, que é a Escola de Estudos Tradicionais e da Cultura Yawanawá. E eu vejo como o projeto mais importante hoje que tenho trabalhado em todos esses anos, porque é o projeto que vai dar continuidade à nossa história. É o projeto que vai dar continuidade às próximas gerações Yawanawá, né? A língua Yawanawá está muito próxima de ser extinta devido ao pequeno número, né, de falantes que hoje existe no meio do nosso povo. Então, pensando nisso, foi que eu vi a necessidade de construir um lugar para poder fazer isso, esses estudos, esse processo com mais intensidade. Então, com o resgate da nossa língua, com a continuidade do aprendizado dessa língua que a gente vai ter o nosso futuro garantido, que a gente vai ter as próximas gerações Yawanawá segura do que elas são, do que elas podem ser, através de conhecer a sua própria história, através da sua língua materna, das histórias tradicionais do nosso povo, assim como tudo que existe à nossa volta. Então, com isso a gente garante a continuidade de vida mesmo do povo Yawanawá aqui nesse lugar no meio da floresta amazônica, que é onde a gente sempre viveu e é onde a gente vai e quer continuar vivendo. Aqui nós temos, né, diversas áreas de estudos voltado principalmente à questão mais tradicional, matérias que são vivenciadas dentro da nossa cultura, dentro da nossa história. Então, uma das principais é o estudo da língua, é o estudo com as plantas tradicionais, as plantas medicinais, o estudo das histórias Yawanawá e o estudo dos cantos também. E o estudo dos artesanatos, através das cerâmicas, das cestarias. Então, são os 5 tópicos, né, as 5 matérias principais que a gente vai estar estudando, que engloba toda a cultura e toda a espiritualidade Yawanawá. Dentro dessas 5 matérias que vai ser estudado, é possível alcançar tudo aquilo que você puder entender dentro da tradição, da cultura, da história Yawanawá. Besides reviving the Yawanawá cultural traditions through the center in the village, you are also very active in spreading knowledge on Yawanawá culture, Amazonian spirituality, and the Yawanawá philosophy of life across the world. You are vocal on Instagram, you travel a lot to do ceremonies in different places. You recently went to COP 27 in Egypt, and you are about to release traditional Yawanawá music. So with regards to the revival and preservation process of Yawanawá traditions to future generations that is happening through the Iskilvakahu Center and the spreading of these traditions beyond the village, what is the value of the Yawanawá philosophy of life for the world and the planet? Eu acho que a filosofia de vida Yawanawá, ela é baseada no que a natureza é. Desde o início da criação do povo Yawanawá, assim como cada povo em volta do mundo tem a sua própria história da criação, nós não somos diferentes. A gente tem uma ancestralidade que vem já sendo passado esses conhecimentos através de muitas gerações. E a gente vive de forma assim muito simples, conectado com o que está à nossa volta. Hoje eu trabalho muito usando essas novas ferramentas desse novo tempo, através das mídias sociais, através dos lugares que eu tenho visitado, para compartilhar isso, o conhecimento ancestral de um povo que vive na floresta e que já é carregado há milhares e milhares de anos. Hoje, o mundo globalizado tem muitas visões diferentes do que é se desenvolver. E a gente tem uma outra forma de ver isso. Dentro da nossa cultura, a gente tem muitas informações que podem ajudar o mundo, né, através também da nossa espiritualidade, através dos conhecimentos ancestrais, através das nossas medicinas sagradas. E eu tenho feito esse papel também de fazer essa ponte, de levar um pouco desse conhecimento para compartilhar com o mundo, tentando de alguma forma expandir a consciência das pessoas para elas entenderem que a terra, a floresta, a água, esses são os bens mais preciosos que nós temos hoje em cima dessa terra e que temos que cuidar, que temos que preservar, que temos que fazer isso da melhor forma possível, educando nossas crianças
para que elas cresçam com uma consciência diferente do que são esses homens hoje que estão aí, né, tomando de conta do mundo através dos poderes políticos, econômicos que eles têm alcançado. Então a gente sempre tem viajado também, levado essa mensagem que a forma mais simples, né, de a gente continuar sobrevivendo é estar em harmonia com o que está à nossa volta, é estar em harmonia cuidando, né, do que ainda nos resta ainda. Então eu uso também essa parte tradicional, essa parte do que eu conheço através do conhecimento do meu povo, também para levar essa mensagem para o mundo de fora, para que essas pessoas também se despertem e entendam que a gente precisa viver um novo momento. What can people do to support the center and your broader mission of carrying out your philosophy of life? Podemos ser ajudados de muitas maneiras, né? Tanto o suporte energético, também como financeiro, da forma como é possível. Mas eu acho que o suporte principal é você apoiar causas como essas, que têm tentado fazer movimentos para ajudar o mundo, para ajudar povos que estão trabalhando para se manter vivo nos dias atuais. Povos que ainda têm mensagens para compartilhar com o mundo de uma visão ancestral, de uma visão espiritual, de uma visão que é carregada há muito tempo. Então, existem muitas opções, né, e alternativas para poder dar esse suporte, mas o principal delas é você realmente entender a necessidade, a causa que um povo como o nosso, como o povo Yawanawá, como esse lugar, a construção dessa escola tradicional, com o Vacarro, tem essa necessidade. Então isso é você procurar entender qual a missão de tudo isso e você sentir no seu coração como você realmente quer e pode ajudar. Any final message you want to share? Então, acho que uma mensagem final é dizer que eu me sinto muito realizado com tudo que tem acontecido, as mudanças que tem acontecido no mundo de forma positiva. E que para isso continue acontecendo, a gente precisa somar forças, fazer alianças entre povos indígenas, entre não indígenas, entre outros povos indígenas, em busca de uma ideia comum, que é a sobrevivência, né, dos povos, a sobrevivência da terra, da água, das plantas. Então eu convido, né, a todas as pessoas que ouvirem essa mensagem, né, cuidarem do espaço em que vive, cuidar, né, de você, cuidar da sua família e ajudar, né, causas nobres como essa que tem trabalhado para poder realmente dar força ainda para ajudar o processo de regeneração da natureza e também de cuidado com ela, e não só da floresta amazônica, mas de muitos outros lugares em volta do mundo que hoje necessita de suporte para que continue ainda dando a oportunidade para a humanidade viver em cima dessa terra. Porque se a gente não cuidar do nosso planeta, se nós não tivermos mais as florestas, se não tivermos mais água limpa, como a gente vai sobreviver? Então a gente precisa se conscientizar que esse é o momento de refazer os nossos passos e se reconscientizar para poder a gente ainda ter a oportunidade de viver e usufruir dessa riqueza que é essa terra linda e maravilhosa.